Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo e hoje eu vou jogar uma Pauper League com o deck Burn. Bom, o deck Burn muitos de vocês já devem conhecer, é um deck bem famoso no formato e tem como objetivo levar os pontos de vida do oponente a zero o mais rápido possível. Eu acho que é bem simples a estratégia do deck, não tem muito o que explicar, mas eu vou falar um pouco sobre algumas escolhas do main deck e do sideboard. Bom, primeiramente tem os burns principais, que são a Chain Lightning, Lava Spike, Raio e Rift Bolt. Eles são os burns padrão, digamos assim, eles são uma mana e dão 3 de dano. E além disso, tem outros burns que não são tão eficientes, como Incinerar, que é 2 manas, causa 3 pontos de dano e também temos a Searing Blaze, que é até melhor, dependendo da situação, do que esses outros burns, porque ela mata uma criatura também, ou seja, tu tá atrasando o clock do oponente, tu tá avançando com o teu plano de jogo de levar os pontos de vida do oponente a zero. E além desses burns que tem dano direto, esqueci de falar também da Fire Blast, eu acho que é o burn mais eficiente do deck, tipo, por 0 manas, digamos assim, tu causa 4 pontos de dano. Então é o melhor finisher possível pro deck. Mas além desses burns diretos, temos outros que fazem coisas que contribuem bastante pro plano de jogo, mas eles não são tão diretos assim como esses outros que eu mencionei antes. O primeiro deles que eu vou falar é Curse of the Pierced Heart, que é muito bom contra decks controles, porque ela vai dando 1 de dano em cada manutenção, então ela é uma carta, uma das principais cartas, né? Ela é uma carta-chave, assim, quando tu quer derrotar decks controles, assim, que ganham bastante vida ou que demoram bastante para desenvolver o jogo deles. Então é uma das melhores cartas na grande maioria dos matches, mas ela não é muito boa contra decks muito rápidos, como por exemplo Stomp, Affinity, GW Auras. Então eu tô usando 4 no main deck, mas contra decks agressivos a ideia é tirar todas as cópias para colocar outras cartas no site que vão me ajudar mais nos games 2 ou 3. Outra carta também é Needle Drop, além de dar 1 de dano, ela compra uma carta. E aqui no Burn tem um conceito que, que a compra, na verdade, ela é uma certa medida de Burn, né? Porque assim, como tu tem, sei lá, mais ou menos metade do deck é 3 de dano ou coisas do tipo, então tu comprar uma carta, tu tá meio que dando 1.5 de dano, assim, é uma coisa bem complexa, assim, até de explicar, mas é mais ou menos assim que funciona, assim, tipo, se tu tem 30 cartas no teu deck que dão 3 de dano, se tu estiver comprando uma carta, tu vai estar, de certa forma, indiretamente dando 1.5 de dano no teu oponente. A última coisa que eu vou falar sobre o main deck são as criaturas, que eu tô usando 4 Keldor Marauders, que a maioria das listas de Burn usam, e eu tô usando 4 Insolent Neonate, que é uma carta muito boa contra remoção, assim, porque tu pode descartar as tuas montanhas extras que tu tiver na mão para comprar cartas extras. E além disso, ela é muito boa contra decks que não tem remoções também, como por exemplo o Mono Blue Delver, que tu pode ficar batendo com ela até o oponente ter os blockers disponíveis, né, pra conseguir parar o ataque dela, do Insolent Neonate. Mas também ela é muito boa também porque muitas vezes o teu oponente ele vai deixar criaturas para bloquear para que o Insolent Neonate não dê 1 de dano. E isso é muito bom porque tu vai atrasar o jogo dele, então tu vai reduzir o clock do oponente só por ter um Insolent Neonate e deixar 2 criaturas sem atacar. Então ele é muito bom nesse quesito também. Bom, eu estou usando 17 montanhas, que é basicamente para não floodar, né? Porque esses burns, como ele não tem muitas cantrips, não tem nada assim nesse sentido, é sempre ordem, essas coisas assim, então volta e meia o burn floda, né? Então 18 montanhas talvez seja mais propenso a floodar. Então eu estou usando 17. E outra coisa que também faz diferença é a maioria das vezes o jogo 1 eu vou escolher não começar jogando, ou seja, eu vou escolher comprar a primeira vez. Então isso também influencia na escolha das 17 montanhas. Mas essa estratégia de não começar não é boa contra decks agros, como por exemplo a Affinity e Stomp.
Então, daí nos jogos 2 e 3 eu vou escolher começar. E, e além disso, eu vou colocar uma montanha a mais. Não, eu vou de 17 para 18 montanhas. Que na verdade, para ser bem sincero, essa montanha extra ela é improvisada, né? Porque eu não tô usando Pyroblast, porque eu não tô afim de comprar ainda, mas depois eu vou comprar. Mas aumentar o número de montanhas de 17 para 18 é muito importante contra decks agros, que tu quer matar o cara o mais rápido possível, e tu quer sempre encaixar tua Searing Blaze e coisa do tipo. Não pode ficar só com uma mana, assim, ou duas manas, o que... Então é muito importante ter a 18ª montanha no deck. Outras cartas no site que eu tô usando são 4 Electricity, que muita gente usa 3, usa Martira das Cinzas, se eu não me engano. Mas eu inclusive usava essa carta, mas eu tô usando 4 Electricity principalmente porque ela é melhor contra o GW Auras, porque GW Auras é, é uma é a pior match, digamos assim, do Burn. Então tu quer ter pelo menos uma chance nos games 2 e 3. E como eu vejo essa carta como sendo a melhor carta contra nessa match, assim, né? Porque é a carta que tu vai conseguir se segurar um pouco, pelo menos. Às vezes, né? Então eu tô usando 4 dela e ela é muito boa contra outros decks também, Goblins, Stomp, essas coisas assim que tu. Fadas também, claro, mas nem sempre tu vai botar 4 no Game 2, às vezes tu coloca 2 ou 3, dependendo de como tu achar necessário. Outra carta é o Smash to Smithereens, que é muito bom contra Affinity, contra Kudota, contra Tron é muito bom também. E tu geralmente tira os Incinerar, porque elas têm um custo igual, de 2 manas, ou seja, tu tá trocando uma carta que só vai dar 3 de dano no oponente, por uma carta que vai estar destruindo um artefato dando 3 de dano. Então tu tá melhorando o deck, digamos assim, quando tu coloca os Smash to Smithereens. Mas uma coisa que tem que se ligar é contra o Affinity, que o Atog ele consegue sacrificar os artefatos em resposta. Ou seja, tu não vai conseguir causar os 3 de dano do Smash to Smithereens. Isso é muito importante. Então tu tem que saber. Tem que usar o quanto antes no Affinity, mesmo que seja num land, alguma coisa assim. Pra que o cara não consiga baixar um Atog e simplesmente anular o teu Smash to Smithereens sacrificando um artefato. Outra carta que eu tô usando que eu acho muito importante é a Relíquia de Progênitos, que ela é mais ou menos um substituto da Pyroblast, né? Porque ela vai contra principalmente decks azuis, que usam muito o cemitério, como por exemplo o Tron, aqueles decks, o Beflicker, que usam Arqueomante, usam coisas do tipo. E é também bom contra decks que usam Gurmag Angler, porque uma das dificuldades do Burn é lidar com Gurmag Anglers muito cedo no jogo. Porque às vezes, se o cara, sei lá, turno 3 ou turno 4, o cara faz um Gurmag Angler, ele vai conseguir um coloque muito bom e com as anulações também ele vai conseguir ganhar o jogo. Outra carta que eu tô usando duas, que talvez seja melhor usar 3, talvez, ou 3 no máximo, é Molten Rain, que é muito bom contra Tron, e contra Bounce Lands e contra decks que usam Radiant Fountain, que é aquele land que quando entra em jogo ganha 2 de vida. Então tu quer destruir aquele land quase sempre, porque ele vai vai dar muita vantagem pro oponente. Ou destruir uma Bounce Land também é muito bom, porque atrapalha bastante o jogo do oponente. Outra carta que é também de improviso, além da montanha, que é a Fire Temper, que é um burn a mais, se for necessário, sei lá, numa Mirror, alguma coisa do tipo, tu coloca uma Fire Temper e é um burn a mais, que por uma mana também é bom com isso Alienations, pode descartar e pode pagar o Cost Madness, mas enfim, não é... Também é bom contra descarte, assim, mas não é a melhor carta do side, assim, é uma carta bem... como é que eu vou dizer? Bem substituível. E uma carta muito importante no site, que é a última que eu vou falar, é a Flaring Pain, que é muito bom contra Círculo de Proteção, que é uma das principais fraquezas. E às vezes, assim, tipo, o oponente tá com um Círculo de Proteção e tu pode tentar segurar o jogo, assim, até tu achar a Flaring Pain. E muitas vezes, caso tu não tenha Flaring Pain, a opção de ter a Flaring Pain no deck,
tu vai simplesmente conceder quando o cara baixar um círculo de proteção muito cedo no jogo, porque tu não vai ter nenhuma chance, assim, de ganhar o jogo, sabe? Então é muito bom ter pelo menos uma cópia pra tu conseguir seguir jogando até tu achar a Flare Pain e conseguir prevenir todo, conseguir fazer com que ele não previna o dano, né? E ela é muito boa também que ela tem flashback de uma mana, ou seja, tu pode descartar com esse Alienate, caso ele não tenha nada de remover carta do cemitério, tu pode descartar com esse Alienate, comprar uma carta a mais, e tu pode usar o flashback para finalizar o jogo. Então tem todas essas coisas. Bom, eu acho que é isso. Acho que eu falei tudo do deck. Não sei se tem mais alguma coisa que eu tenha esquecido. Mas eu vou jogar a Pauper League, que inclusive eu tinha feito. Me gabando aqui um pouco, mas eu tinha feito 5-0 na última vez que eu joguei, mas dessa vez eu. Com essa mesma lista, inclusive. Mas eu acho que. Não sei, vamos ver como é que eu vou me sair, mas eu acho que 5-0 é bem difícil, sabe? Mas eu vou tentar, né? Vou jogar de novo e pra vocês verem como é que o deck funciona e tal, e pra vocês, sei lá, curtirem o vídeo e tal. Isso aí, então, vamos pra primeira partida. Até mais. Falou!